aí vamos falar da empregabilidade, que eu já tinha falado para vocês, né? Só que para você aumentar a sua empregabilidade, que seria conquistar um emprego, ou de repente manter o seu emprego, existe o que a gente chama de escala de empregabilidade. E olha aqui, isso aqui eu também encontrei num artigo que falava só sobre empregabilidade, Kelly Campos, que traz essa informação e muitos outros autores usam ela hoje. Então, escalas de empregabilidade são muito importantes para que a gente possa entender o que o mercado está esperando. Então, quando você senta numa cadeira participando de uma seleção, uma entrevista de emprego, o que esses profissionais estão olhando? Se você tem estabilidade emocional, olha que eu falei de emoção, porque a literatura internacional traz muito isso, estabilidade emocional. Aí você senta naquela cadeira se tremendo todo, não tem segurança no que você está falando, a pessoa vê que você é insegura, começa a chorar, o emprego vai ser seu? Não vai. Então, estabilidade emocional a gente tem que ter. Só que eu digo para vocês que a estabilidade emocional, ela também depende da sua segurança. Então, imagina eu aqui falando de desenvolvimento profissional se eu não tivesse estudado. Talvez eu estaria falando aqui um monte de coisas para vocês e hoje eu estou aqui tranquila. Por quê? Porque eu estudei para estar aqui falando com vocês. Entendem? Então, se você vai para uma entrevista de emprego, você tem que estar preparado. Você tem que entender a política organizacional daquela empresa. O que você vai fazer lá, né? Então, assim, quais são as habilidades, as atitudes, os conhecimentos que você tem que ter. Beleza, vamos lá. Porque aí você vai estar muito emocionalmente estável. E aí, um outro ponto, habilidades mentais gerais que são observadas pelas pessoas que fazem essas seleções. Então, vamos lá. A estabilidade emocional tem a ver com o quê? Com abertura a experiências. Imagina você senta numa cadeira e a pessoa ela tá observando se você está aberto a novas experiências. Então, falar que você está aberto a novas experiências, a pessoa vai falar assim, caramba, né? Então ela serve para esse emprego. Por quê? Porque aqui não vai ser aquela mesmice que talvez ela aprendeu. E não é, gente. Às vezes você está no curso, você aprende uma determinada, né, um determinado fazer, e você chega numa empresa, a empresa criou aquele fazer específico para ela, da forma com que a identidade daquela empresa funciona. Então, eu tenho que estar aberto a novas experiências. Outra coisa, quem é que não quer ter uma pessoa agradável do lado, né? Então, assim, ser agradável nesse momento de entrevista, as pessoas estão olhando se você é agradável, né? E aí, né, você, poxa, mas será que eu sou agradável? Busque, né, ter empatia, converse com a pessoa, mostre que você é uma pessoa agradável. E um outro ponto dentro da estabilidade emocional é a extroversão, sorria, brinque, né? Isso é importante também. Então, são 3 pontos, olha só, vários, e isso é quase que consenso, hein? Dentro das organizações, principalmente de recrutamento. Se a pessoa está aberta a experiências, se ela é agradável e se ela tem esse aspecto de extroversão. Bora lá. Isso tudo mais habilidades mentais. O que são essas habilidades mentais? Tem a ver com brilhantismo. Aí você fala, caramba, o que é isso? Você tem que ser brilhante, cara. Você tá ali, você tem que meio que dar uma aula para quem tá te recrutando, né? E a pessoa vai falar assim, vale a pena eu contratar. Por quê? Porque essa pessoa sabe, porque essa pessoa estudou, ela sabe o que eu quero dela. Então, ela está sendo aqui um profissional brilhante. Então, dê exemplos, experiências suas. Ah, mas eu não tenho experiência. Ah, mas eu não tive oportunidade. Cara, peça a oportunidade, seja brilhante, se coloque à disposição, sabe? Mesmo que você não tenha a experiência que ela esperava. Ah, você não tem. Eu fiz uma live também aí com a Ayla uma vez e ela tava, nem sei se ela tá aqui me escutando, né? E ela deu esse exemplo que eu achei muito legal, né? E ela foi para uma seleção muito forte
E a profissional falou, mas você não tem experiência. Eu não tenho? Olha quantas coisas eu já fiz na minha vida. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu treinava isso, eu estudava aquilo. Como que eu não tenho experiência? Tá vendo? E ela foi brilhante, assim, pela fala dela, isso foi legal. Então, outro ponto, agilidade, solução de problemas. Então, caracas, qual a empresa? Desculpe o caracas, mas que eu vi no meio de adolescentes também, mas as empresas querem soluções. Problemas a gente sempre vai ter, a gente não vai encontrar aquelas empresas na linha tênue onde nenhum problema acontece. Acontece. E quem resolve? Somos nós, os profissionais que estão ali na linha de frente. E é isso, e tem que ter agilidade, porque se a gente não tiver agilidade, pronto. Né? Aquele bicho preguiça que tá ali vendo um problema e não consegue correr para resolver. E olha que na nutrição a gente tem que ter muita agilidade para resolver isso. Bem, facilidade em aprender novas habilidades, que é o que eu falava de experiência, né? Aprende coisas novas, porque aí você agrega ao seu trabalho e você só tende a crescer. E responsabilidade com aquilo que foi pedido. Então, tá vendo essas habilidades mentais? No momento da entrevista, o recrutador, ele vai observar brilhantismo, se você tem agilidade, ela vai te falar de questões que vão mostrar a sua agilidade ou não, facilidade em aprender coisas novas, e você já pode se adiantar colocando isso, e responsabilidade. Então, esses são os 2 pontos para aumentar a sua empregabilidade. Vamos lá?